Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Eu vou começar agora a correção da meta 1 e 2. Eu estou fazendo por meio da própria apostila de vocês, então podem pegar a apostila e ir conferindo a correção comigo. O vídeo está um pouquinho extenso, em torno de 30 minutos, então prestem bastante atenção que vai ser importante essa correção para vocês, combinado? Vamos lá então. Na 48, exercício 1. Pega a apostila e acompanha comigo. A autora inicia a crônica citando duas queixas muito comuns sobre o tempo. Quais são elas? O tempo corre demais e falta de tempo livre. Próximo exercício, número 2. Releia o segundo parágrafo da crônica. Vivemos o tempo do micro-ondas, do forninho, do liquidificador, da batedeira, que nos desensinam a arte de conhecer os ingredientes e a química das receitas. Em sua opinião, por que a autora afirma que os eletrodomésticos citados nos desensinam algo? Aqui a resposta é pessoal. Não é para escrever, gente, resposta pessoal ali na linha. É para colocar a sua resposta. O que você acha que ela quis dizer com esse desensina? A próxima pergunta, número 3, letra A, também é pessoal. Vejam lá. A autora afirma que utilizamos diversos eletrodomésticos para economizar tempo geral e sobrar tempo para si. O que você entende por tempo geral e por tempo para si? Essas respostas pessoais, depois você vai me enviar uma foto lá no mural com a sua resposta pessoal, ok? Letra B. De acordo com a autora, esse tempo para si realmente sobra? Não, gente, ela diz que não sobra porque a gente fica preso às máquinas que estão realizando a tarefa por nós. E esse tempo acaba não sendo livre, porque a gente acaba virando escravo das máquinas. 4. No sexto parágrafo da crônica, a autora afirma: transferimos o fazer no tempo para o controlar e assistir. O que você entende por essa afirmação? De novo, resposta pessoal, mas eu não quero escrito na apostila a resposta pessoal. É para colocar a tua resposta lá e me enviar a foto daquilo que você fez. Próxima. Qual é o significado da palavra refém? Em sua opinião, por que a autora empregou essa palavra para se referir a todas as pessoas que utilizam essas máquinas? E aí, é claro, a palavra refém, você tem um significado para ela de acordo com o dicionário formal, certo? Que significa algo ou alguém que está sob domínio como garantia de alguma coisa. Algo ou alguém que está sob domínio, sob garantia de alguma coisa. E aí você vai passar para a tua resposta pessoal falando em sua opinião porque ela empregou essa palavra. A 6. Releia o trecho da crônica e assinale a alternativa correta sobre a opinião da autora. E aí o trecho diz o seguinte: é verdade que eu não faço força, mas liberdade enquanto as máquinas trabalham para a gente. É uma quimera, uma ilusão, mas a gente gosta de se deixar enganar. E a alternativa correta é a última, que diz: essa liberdade é uma ilusão, pois o tempo que deveria sobrar é consumido por outras coisas que acabam exigindo o nosso tempo. 7. No final da crônica, a autora apresenta uma proposta de solução para o problema levantado. Que proposta é essa? A proposta que ela nos mostra é inverter o jogo. Como que a gente inverteria o jogo? Voltando ao ritmo da vida real. Por exemplo, voltar a ver o pôr do sol, esperar a maré subir, fazer maionese, são a proposta que ela nos dá. 8. O texto Refém das Máquinas é uma crônica argumentativa. Assinale a alternativa correta a respeito da finalidade desse texto. Letra A, a gente vai marcar a primeira opção, apresentar a opinião da autora sustentada por argumentos para convencer o leitor sobre o assunto em questão. Letra B. Argumentos são o conjunto de fundamentos empregados com o objetivo de persuadir o leitor. Cite um exemplo de argumentos empregado pela autora. Eu coloquei um exemplo que é: ficamos mais passivos, mas não menos ocupados. Caso você tenha colocado outro trecho, você pode me mandar a foto lá no mural do Iônica, que eu te respondo se o teu trecho está correto ou não. Letra C. Você concorda com o posicionamento da autora da crônica e com os argumentos empregados por ela em relação a esse assunto? Explique. De novo, resposta pessoal, mas não deixem o espaço ali escrito resposta pessoal. Coloquem a resposta de vocês. 9. Em determinado trecho da crônica, a autora conversa com o leitor. Identifique e transcreva esse trecho. Não sei quanto a você, mas a minha vida está sendo editada, prensada por essas forças externas. Letra B.
Como foi possível identificar esse trecho? Por meio da palavra você, que se refere diretamente ao leitor. Letra C. Que efeito essa conversa com o leitor confere ao texto? Além de aproximar o leitor do texto, leva-o a refletir de modo mais direto sobre o problema apresentado. Agora vocês tinham que preencher o quadrinho acerca do contexto de produção da crônica. A autora é a Ana Verônica Maltner. O veículo de publicação, né, tipo o carro lá, é a Folha de São Paulo. E o público-alvo, público em geral. Claro que em especial os leitores da Folha, né? Mas a crônica foi feita para qualquer um que quisesse lê-la. Aí você tem o Reinado do Celular, o textinho, e lá na página 54 começam as questões novamente. E a primeira questão diz o seguinte: uma crônica argumentativa é escrita com base em situações do dia a dia. Em que situação do cotidiano a autora se baseou para escrever essa crônica? E aí, no uso exagerado do celular. 2. Assinale a alternativa correta sobre a crônica argumentativa lida. Apresenta a opinião crítica da autora sobre o uso exagerado do celular. Número 3. A autora constrói a sua reflexão baseando-se em uma ideia central. Letra A. Identifique e transcreva o trecho em que essa ideia é expressa. E aí o trecho é o seguinte: o celular deixou de ser uma necessidade para virar uma ansiedade. O que você entende pela afirmação feita pela cronista? Aqui também. Claro que a tua resposta continua sendo pessoal, porque é o que você entende, mas eu te dei um norte nessa questão, porque essa deixava mais amplo, eu poderia dar um norteador para vocês. E eu coloquei o seguinte: sugere que as pessoas não utilizam o celular apenas para situações necessárias, mas sim se tornaram escrava deles. 4. Para tentar convencer os leitores de suas ideias, a cronista emprega argumentos. Cite um exemplo. A crônica vai destacar, gente, que a ansiedade causada pelo celular nos deixou reféns, pois muitas pessoas elas perderam o controle sobre o próprio tempo e não conseguem mais ficar sós. Elas estão eternamente escravas desse tipo de tecnologia. 5. As crônicas argumentativas costumam tratar de assuntos cotidianos socialmente relevantes. Explique de que forma crônicas como essa podem mudar a visão e as atitudes dos leitores. Bom, elas podem mudar as atitudes e visão dos leitores porque elas promovem uma reflexão acerca do assunto tratado. A gente para pensar: será que eu fico tempo demais no celular? Será que eu jogo demais videogame? Dependendo do assunto da crônica, ela nos leva a refletir sobre os nossos próprios costumes. No final da crônica, a autora afirma que os adultos e adolescentes estão desenvolvendo uma nova fobia. Que fobia ela se refere? Ao medo de ser esquecido. Gente, vocês estão acompanhando? Estão acordados? Se não está acordado, acorda. Pronto? Acordamos? Vamos continuar. Releia o trecho da crônica. Isso tudo me ocorreu enquanto li o livro infantil O Menino que Queria Ser Celular, de Marcelo Pires, com ilustrações de Roberto Lauter. E aí a gente vai para a pergunta em questão. Por que a referência a esse texto é importante na construção da crônica lida? Porque assim, gente, pelo título, o texto parece tratar de uma história relacionada ao uso excessivo do celular. Por isso a importância. 8. Leia a primeira frase da crônica. De alto a baixo da pirâmide social, quase todas as pessoas que eu conheço possuem celular. Que relação as palavras em destaque apresentam entre si? Assinale a alternativa correta. É uma relação de oposição, então você vai marcar aqui. Letra B. Explica o sentido que o uso dessas palavras atribui à frase. Ao dizer que os opostos compartilham dessa característica, a característica é possuir o celular, tá, gente? Ela vai reforçar a abrangência desse fato, certo? Sobre a publicação da crônica, responda as questões. Onde essa crônica foi publicada? Ela foi publicada num livro. Em que outros veículos as crônicas podem ser publicadas? Gente, pode ser publicada em revista, em jornal, na internet, em blogs, tem vários veículos de comunicação nos quais você pode publicar uma crônica. Sobre o registro da crônica, responda as questões. Apesar de empregar predominantemente o registro formal, na crônica há algumas expressões informais. Identifique-as. E as expressões são quebra-galho, sacar,
resolvedor de pendências. Eu adorei essa, resolvedor de pendências, essa eu vou usar. Engenhoca, cara, rola para ver e botando. Tranquilo? Letra B. Porque em uma crônica costumam ser empregadas palavras e expressões próprias de situações informais. Bom, gente, a crônica ela é um gênero que se propõe a tratar sobre assuntos do cotidiano. Se eu vou tratar de assuntos do cotidiano, evidentemente que eu vou fazer isso normalmente de uma forma mais descontraída. A autora da crônica utiliza diversas palavras para se referir ao celular. Quais são elas? Então, ela vai usar aparelhinho, telefone móvel, engenhoca e aparelho eletrônico. Letra B. Por que ela faz uso dessas expressões? Gente, para evitar repetição. Se eu fico repetindo celular, 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 o texto fica enfadonho e também não fica claro. Ela precisa transformar o texto dela numa linha argumentativa e textual que apresente clareza para que o leitor possa compreendê-la. Tranquilo? Agora 12. Leia outro trecho da crônica. Ao término do show, as luzes do teatro mal tinham acendido quando todos voltaram a ligar seus celulares e instantaneamente se puseram a discar. Para quem? Para quê? Para contar sobre o show, para os amigos, para saber o saldo no banco, para o telehoróscopo. Por que foram empregados 2 pontos de interrogação no final do trecho? Para o telehoróscopo? Então, porque aqui ele quer salientar a indignação que a autora fica diante das pessoas que necessitam ligar o celular imediatamente após o show. Porque é aquela coisa. Aqui eu lembro, sabe quando a gente sai da aula, quando bate sinal da aula, que a galera quer pegar o celular rapidinho, vai olhar o WhatsApp. Ela tá muito indignada, ela tá criticando e ela tá se espantando do porquê, qual é a necessidade disso. E aí, ainda mais para olhar o horóscopo. Então, essa é a indignação da autora. 13. No último parágrafo, o autor empregou uma expressão com sentido figurado. Os celulares estão cada dia menores e mais fininhos, mas são eles que estão botando muita gente na palma da mão. O que significa essa expressão colocar muita gente na palma da mão? Significa que as pessoas estão dependentes, que as pessoas estão reféns, que as pessoas estão sendo controladas. A gente usa isso muito, essa expressão, por exemplo, em contexto amoroso. Ah, o menino tá na palma da mão dela. Quer dizer que o menino tá muito apaixonado, tá muito dependente. E aqui ela usa para se referir como as pessoas estão dependentes desses aparelhos. Letra B. Qual a relação de sentido entre a expressão utilizada e a forma como é usado o celular? Gente, de novo, relação de dependência. Porque assim, ó, de fato, quem é que tem o celular na palma da mão? Cadê aqui? É a pessoa, é o ser humano. O celular está na palma da minha mão. Mas não é assim de fato que ocorre. Por quê? Porque eu sou dependente do celular. Então, o celular, ó, isso é pra... Estão prestando atenção? Então vamos lá, acorda, o vídeo vai ser longuinho, então a gente tem que ficar ligado. Então, na verdade, as pessoas é que detêm o celular, quando as pessoas detêm o celular, mas acabam escravas dele. Então, é esta relação. 14. Cite o trecho em que a cronista também dialoga com o leitor. E o trecho é: logo, você pode imaginar meu espanto. E aí você tem na página 57 essa tirinha aqui, e eu vou para a página 58. O cartoon é um gênero que apresenta uma crítica por meio do humor. Qual é a crítica presente no cartoon da página anterior? Gente, está criticando o comportamento do ser humano em relação ao aparelho de televisão. Explique o humor construído no cartoon. Muitos vão falar, professora, não tem humor nenhum nesse cartoon. Vi nada de humor. Mas é assim, gente. Nesses casos de texto, a gente vai ter que pensar na relação estabelecida. Nesse cartoon, ele estabelece que quanto mais tempo o homem fica diante da TV, mais ele evolui, certo? Porque ele mostra o homem, vou voltar lá enquanto eu vou falando. Ele mostra o homem moderno, né, na frente da TV. Ele liga a TV e aí ele vai evoluindo. Então, o humor está ou consiste em mostrar essa evolução do homem moderno diante do aparelho de televisão.
2. No primeiro quadro aparece a imagem de um homem e a expressão em inglês modern man, cujo significado é homem moderno. Nos demais são apresentadas imagens do ser humano em transformação, todos em frente à televisão. Qual foi o efeito obtido ao relacionar a televisão a essa transformação do ser humano? Gente, é para mostrar que ao utilizar o aparelho sem criticidade, então não é que não pode usar nunca, mas é ficar ali vidrado na TV sem sair dali. Então, sem criticidade, o ser humano evolui. A expressão modern man foi empregada para fazer referência somente ao ser humano do sexo masculino ou ao ser humano de forma geral? De forma geral. Com que intenção, letra C, isso foi feito? Para mostrar, gente, que esse fato afeta todas as pessoas do nosso tempo, tanto homem quanto mulheres. 3. Na primeira cena do cartoon aparece um balão com a expressão clique. Explique qual é o som que essa palavra está reproduzindo. É o som do botãozinho, assim, é porque vocês já são uma geração que as TVs são modernas, né? Não tem mais o botãozinho. Mas então, antigamente, gente, as televisões tinham um botão e a gente apertava esse botão para ligar a TV, tipo, clique. Letra B, o que o emprego dessa expressão sugere nesse contexto? Que o homem, óbvio, estava ligando a TV. 4. Tanto a crônica O Reinado do Celular quanto o cartoon apresentam uma crítica a um aparelho tecnológico. O que há em comum entre esses textos em relação à reflexão a que se propõe? Bom, gente, ambos vão tratar do uso excessivo de algum tipo de aparelho eletrônico, provocando no leitor uma reflexão a respeito da alienação que essas tecnologias nos submetem. Tranquilo? E aí a gente vai para período composto por subordinação e orações subordinadas. Releia os seguintes trechos da crônica O Reinado do Celular. De alto a baixo da pirâmide social, quase todas as pessoas que eu conheço possuem celular. B. Adultos e adolescentes estão virando dependentes de um aparelho telefônico, desenvolvendo uma nova fobia. Identifique e circule os verbos e locuções verbais empregados nesses períodos. Então, no primeiro aqui, ó, circulei o conheço, possuem. No segundo, a locução verbal estão virando e o verbo desenvolvendo. Esses períodos são simples ou compostos, são períodos compostos. Letra C. Em qual dos períodos as orações são coordenadas, isto é, não falta nenhum termo sintático para cada uma das orações, e é no período B. Letra D. Leia separadamente as orações do período A. De alto a baixo da pirâmide social, quase todas as pessoas possuem celular. Oração 2, que eu conheço. Ambas as orações possuem sentido completo? Explique. Gente, não, né? Que eu conheço. A oração 2 não faz sentido sozinha. Ela depende da oração 1 para fazer sentido e por isso que ela é uma oração subordinada. Letra E. A oração 2 exerce, em relação à oração 1, a função de adjunto adnominal que caracteriza o substantivo pessoas. Então, a oração 2 está caracterizando a oração 1, no caso, o substantivo pessoas. E aí, nós vamos para a página seguinte de atividades, que é a página 61. Estão acordados? Acorda, aluna! Gente, falta só 9 páginas, vamos lá. Letra A. Que aspectos positivos a nova cadeira de rodas apresenta para as pessoas com deficiência? E agora é desse texto aqui, Microsoft desenvolve cadeira de rodas controlada por movimento ocular. E a resposta da letra A, ela aumenta a acessibilidade de pessoas com deficiência e lhes proporciona autonomia. Letra B. Por que essa descoberta é importante também para o Brasil? Porque coloca o Brasil em evidência quanto à pesquisa e ao avanço tecnológico. Letra C. Embora se pareça com uma cadeira de rodas comum, qual é o diferencial da cadeira de rodas em questão? Bom, ela tem um acessório, né, que você pode conectar ao tablet ou ao notebook, e ela tem também uma câmera especial. D. Releia o seguinte período da notícia. O time de engenharia e inovação da Microsoft Brasil criou uma cadeira de rodas motorizada que pode ser guiada apenas com o olhar. Que legal, né, gente? Esse período é composto por subordinação. Logo, possui uma oração principal e uma oração subordinada. Escreva abaixo a oração principal. E a oração principal é:
O time de engenharia e inovação da Microsoft Brasil criou uma cadeira de rodas motorizada. Próximo tópico. A oração subordinada nesse período é que pode ser guiada. Veja que já deu a resposta, né? Que se ele está dando a subordinada aqui, a gente já sabe qual é a principal. Que pode ser guiada apenas com o olhar. O trecho em destaque nessa oração subordinada pode ser substituído sem mudança de sentido por dirigida, né, gente? Que pode ser guiada, dirigida. Próxima, letra E. Qual é a classe morfológica e a função sintática da palavra assinalada no exercício anterior? Tá, morfologicamente é adjetivo e sintaticamente é um adjunto adnominal. Qual é o valor da oração? Que pode ser guiada apenas com o olhar. Ela tem um valor de adjetivo. Letra G. Qual é a importância dessa oração subordinada para o período? Ela explica um termo mencionado anteriormente, conferindo clareza para o texto. 2. Reescreva as frases a seguir, substituindo o substantivo em destaque por uma oração subordinada equivalente. Faça as adequações necessárias sem alterar os sentidos. Observe um exemplo. O ator precisava de elogios. O ator precisava de que o elogiassem. Vamos transformar lá. Letra A. Todos desejaram sucesso à exposição. Transformando fica, todos desejaram, ó, faltou um M aqui, ó. Todos desejaram que a exposição fosse um sucesso. Letra B. É fundamental a aprovação de novos recursos. É fundamental que sejam aprovados novos recursos. Letra C. O menino estava ansioso pelo conserto do brinquedo. Transcrevendo, fica: o menino estava ansioso para que o brinquedo fosse consertado. Vamos para a próxima página, vamos parar, passa. Também aí, estão conseguindo acompanhar? Gente, eu espero que sim, eu sei que às vezes fica meio corrido, mas vamos aí, força, foco e fé que a gente consegue. Agora tinha que preencher os espaços. As crônicas argumentativas apresentam a opinião do autor em relação a um fato cotidiano, levando o leitor a refletir sobre esse assunto, e elas podem ser encontradas em livros, blogs, sites de internet, revistas e jornais. Próximo espacinho, o período cujas orações mantêm entre si uma relação de dependência tanto sintática quanto semântica, recebe o nome de período composto por subordinação. Nesse período, há uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas. A oração subordinada substantiva pode exercer a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal ou aposto. A oração subordinada adjetiva exerce função de adjunto adnominal. Já a oração subordinada adverbial exerce a função de adjunto adverbial. Vamos, tá quase acabando, pessoal, é até a 70, meta 2. Agora vamos ler esse texto aqui, né? Leitura 1, página 68, 2 páginas, vamos, pessoal, acorda, que a gente tá acabando. Pergunta 1. O que criou, então, o texto é sobre um baixo-assinado, né, numa linguagem muito mais formal, destinado à Câmara dos Vereadores de Campo Grande, certo? E aí ele vai nos perguntar, vocês fizeram essa leitura em casa, o que motivou a criação desse baixo-assinado? Eles fizeram, não sei se vocês lembram lá, esse baixo-assinado, porque eles perceberam que a poluição sonora causada pelos fogos de artifício não só afeta algumas pessoas, como principalmente afeta os animais. Então, é por isso que esse baixo-assinado foi criado. Com que objetivo esse baixo-assinado foi escrito? Gente, a intenção do baixo-assinado é protestar. Protestar contra o quê? Contra o uso de fogos de artifícios e bombas, onde? Na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tá tranquilinho aí? E aí a próxima, a quem o baixo-assinado será encaminhado? Gente, a Câmara de Vereadores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vamos lá. 4. Em um baixo-assinado, para que o objetivo seja atingido, uma proposta concreta de intervenção costuma ser apresentada. O que esse baixo-assinado propõe? Gente, ele propõe que a Câmara de Vereadores de Campo Grande crie uma lei que coíba a prática do uso de fogos de artifícios e de bombas.
Antes de a proposta ser apresentada, são empregados argumentos para tentar convencer o leitor. Quem são os possíveis leitores que irão concordar com as ideias do baixo-assinado? Gente, todo mundo que for defensor da causa animal, certo? E acredito que também pessoas que possuam animais de estimação, porque quem possui animal de estimação sabe o quanto o barulho de fogos de artifício incomoda. Letra B. Que argumentos são empregados para convencê-los? Bom, o argumento de que os fogos de artifício são prejudiciais a algumas pessoas e principalmente para os animais. Além disso, ele coloca no texto, é colocado no texto que os fogos de artifício, na verdade, não têm utilidade prática. Então, se não tem utilidade prática, não precisa ser utilizado. Letra C. Com esses argumentos, que atitude é esperada dos leitores? Bom, que os leitores concordem com o que está sendo dito, certo? E também que eles assinem o documento para que assim a Câmara de Vereadores se sinta mais inclinada a montar o projeto de lei. 6. Além dos argumentos, neste abaixo-assinado, há um trecho em que ocorre um apelo à sensibilidade do leitor. Identifique e sublinhe no texto esse parágrafo. Se você quiser mandar a foto do trecho que você sublinhou, para que eu veja se está certinho, você, por favor, manda lá no mural. 7. O hiperlink é um link de web que, ao ser clicado, direciona o leitor para outra página. Releia o hiperlink apresentado ao final do abaixo-assinado. Assine este baixo-assinado. Ao clicar neste hiperlink, que página será aberta ao leitor? Bom, a página em que o leitor poderá assinar o baixo-assinado. 8. E última, vamos lá, gente. Que tipo de registro predomina no texto lido? Formal ou informal? Esse tipo de registro está adequado à situação comunicativa? Bom, o tipo de registro a gente percebe que é formal, certo? E ele está adequado? Tá. Por que ele está adequado? Porque é um texto destinado à Câmara dos Vereadores, que é uma esfera pública, né, social formal, e também o assunto que está sendo tratado no texto é um assunto sério. E quando a gente trata de assuntos sérios, nós devemos usar uma linguagem formal. Gente, acabou a correção da meta 1, meta 2. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas era isso. Vamos comemorar, né? Porque acabou. E assim, gente, vai ter mais vídeos lá para vocês no mural do aluno. Os vídeos vão estar falando agora das orações subordinadas adverbiais, tá? Assistam lá e entrem todo dia que vocês tiverem aula para que vocês possam responder as questões do dia. Combinado, nono ano? Beijo grande, saudade de vocês. Tchau, tchau.